Maravilha. Vamos começar então. Boa noite, Giovana. Tudo de bom. Prazer em recebê-la aqui na live, né, para trocar uma ideia sobre as suas experiências, tanto na parte acadêmica, né, como também, né, na parte profissional, né? Então, seja bem-vinda aí. Obrigada. Boa noite. Eu agradeço pela oportunidade de poder compartilhar um pouco a experiência com o pessoal. Maravilha. Então, eu vou começar com uma perguntinha para você. No caso, por que você escolheu a ETEC quando você começou lá, tanto no ensino médio quanto no ensino técnico? Que você fez os dois aqui na ETEC, não foi isso? Sim, fiz os dois, exato. Bem, o ensino médio foi por ser mais próximo à minha residência, e era novidade aí na cidade. Eu fui da primeira turma aí. E quanto ao técnico, eu fiz porque era um curso de computação, parte de informática, e eu já gostava bastante de computadores e queria aprender um pouco mais, e também fazer na mesma escola o técnico foi bem interessante. Maravilha. E você escolheu o curso técnico em informática, não é isso? Foi da primeira turma de técnico em informática, né? Sim. E o que você, né, quando você começou lá no curso, né, ainda, assim, a gente foi, a ETEC foi uma das pioneiras, assim, na parte técnica relacionada ao curso de informática, né? E o que você mais se identificou ali? Qual o segmento que você mais se identificou dentro desse curso? Bem, a parte de programação, a parte de desenvolvimento, essa foi a parte que eu mais gostei. Eu achei muito interessante o fato de você criar coisas no computador, criar os sites, criar aplicações, aprender a lógica por trás. Foi bem interessante. Mas no final, no final, na defesa lá, eu entrei um pouco na parte de redes ali, fiz um programa para comunicar de forma criptografada. Então, acho que esse foi o meu caminho aí até a saída do técnico. Sempre gostou da parte de programação, né? Sim. E você falasse um pouquinho que, quando a gente fala em programação, a gente está falando em lógica automaticamente, né? Sim. Como é que você falasse assim, o que a parte de lógica de programação contribuiu para você hoje, até mesmo hoje, né, como profissional? A parte lógica nos auxilia em muitos pontos, né? Não só na parte de programação, como ajuda-nos a solucionar problemas do dia a dia. A gente começa até a pensar de uma forma diferente para organizar o dia. Então, isso afeta em muitos pontos. E, principalmente, que me auxiliou foi na parte de desenvolvimento, que atualmente eu trabalho na parte de desenvolver soluções para os departamentos dentro da empresa. Bacana. Eu queria que, antes de começar a contar um pouquinho mais assim, da sua história acadêmica, né, e contar um pouquinho também da sua história profissional, que eu acho que estão meio que relacionadas, né? Estão meio que relacionadas aí. Eu lembro que você foi a primeira aluna da ETEC de Araçatuba a fazer um intercâmbio, não foi isso? Sim, foi da primeira turma selecionada para estudar 30 dias na Kaplan, e eu fiquei em Portland, no Oregon. Foi eu queria que você contasse um pouquinho dessa experiência. Nossa, foi uma experiência muito boa. Você poder estar lá, conviver com o pessoal da língua e tudo mais, você ser forçado
a falar, a se expressar. Isso me ajudou bastante, me estimulou bastante a continuar a investir na língua, né, que é importante, principalmente para a nossa área, parte acadêmica também. Isso me ajudou, alavancou bastante. Maravilha. Você saiu da ETEC, depois da ETEC você se mudou para o Paraná, é isso? Isso, eu terminei a ETEC, fui morar em Medianeira, próximo à fronteira com o Paraguai, ali entre Foz e Cascavel, e fui estudar na UTFPR, na Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Fui fazer desenvolvimento de sistemas, análise e desenvolvimento de sistemas lá, depois do meu técnico. Legal. E aí, aproveitou bastante coisa do técnico lá na faculdade? Sim. Um pouco do curso inteiro eu já sabia. Só a questão da universidade que foi um pouco mais aprofundado, e a questão da parte técnica, né, do tecnólogo. Então, mais voltado para empresas, mas me ajudou bastante, porque eu já tinha noção básica, então eu consegui pegar os assuntos muito rápidos, eu consegui ir bem tranquilo durante a graduação. Maravilha. Aí você fez graduação, aí você foi se qualificando, é isso? Aí você foi crescendo nessa parte acadêmica, né? Se aprimorando, é isso? Sim. Na graduação ainda eu fiz o PIBIC, né? Que é um estudo científico que você faz. Então, esse PIBIC meio que foi meu estágio. Então, eu não estagiei numa empresa, eu fiz um trabalho e ele convalidei como estágio. Então, a minha linha sempre foi acadêmica, ali, científica, né? Do DESPIBIC, do trabalho que eu fiz, também saiu meu TCC lá, e aí, junto com o mesmo professor, eu vim estudar, né, em Curitiba. Vim fazer mestrado na mesma área, e isso aí. Você pegou a mesma linha da graduação do mestrado? Você pegou a mesma linha? Então, do técnico lá eu já saí com um pezinho em redes. Na graduação eu aprofundei um pouquinho mais. No mestrado também em redes, e agora, terminando o doutorado, também envolve redes, só que já está um pouco mais para a parte de algoritmos e otimização aplicada a um problema de redes. Então, aí depois do mestrado eu fiz, tô concluindo o doutorado na UTFPR também, mantive na mesma universidade, só vim morar em Curitiba. Legal, bacana. Então, a parte profissional, você atuou também dando aula, né? Então, isso? Sim, no final do meu mestrado, eu fiz um concurso para professor temporário na mesma universidade, e aí durante o início do meu doutorado ali, eu passei, né, fui chamada para trabalhar, para dar aula, e foi muito interessante a experiência, porque eu dei aula de computação 2, né? Computação 2 e informática 2. A informática 2 era muito parecida com a aula de lógica de programação e a parte de programação básica ali. E computação 2 já era um pouco final do curso técnico, onde parte de linguagem C, listas, filas, alguns algoritmos de ordenação, alguns métodos mais específicos. Foi muito interessante estar posicionada do outro lado, essa experiência de compartilhar. E o mais interessante de estar no outro lado é que eu pude aprender muito. A cada aula eu aprendi bastante. Isso foi muito... É o que eu ia te perguntar, realmente.
Exatamente isso. A nível de, por exemplo, você era como até então aluna, né? Só ficava ali, digamos assim, recebendo conhecimento, e a partir do momento você tem que preparar um conteúdo para que o aluno, né, para vários públicos de aluno, né, que consigam estar recebendo aquele conteúdo. Né? Então, é bem gratificante, né? Da mesma forma que foi para nós, né, todos os professores da ETEC aqui de Araçatuba, ensino médio, tanto o ensino técnico, né, em ver vários alunos, como você, como o Lucas, que a gente conversou esse tempo atrás, como o Matheus, como vários outros alunos que seguiram a sua carreira aí, né, e tiveram sucesso, né, se dedicando, obviamente, porque nada vem por acaso, né, nada a gente consegue sem esforço, né. Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais dessa experiência aí. Você sempre foi meio tímida, né? Eu lembro que você sempre era quietinha, né? E como que foi essa experiência de você, uma garota tímida, depois ter que, de uma certa forma, ser o centro da atenção ali durante as aulas, né? Pois é. Foi difícil, mas eu consegui evoluir bastante, né, nessa parte, né, nesse quesito. Na parte da experiência com o professor, eu dei 2 disciplinas, né, Informática 2 e Computação 2. Informática 2 eu dava pro técnico. Então, eu tive a experiência de dar aula para a mesma situação que vocês passam na ETEC, né? O pessoal está no ensino médio, fazendo o técnico junto. Foi muito interessante isso. E eu também, na parte de computação 2, eu dei aula para o pessoal que eu estudei na graduação. E foi muito, muito legal. Às vezes, até me confundiam como aluno dentro da sala de aula, porque eu tinha 22 anos. Que era por ali, tinha recém terminado ali o mestrado. Então, foi uma experiência muito, muito bacana, poder passar o conhecimento, ter que cuidar da sala, manter a atenção, tentar passar o conteúdo de forma que os alunos conseguissem compreender. Então, foi muito bacana. Maravilha. E como que você vê, assim, a questão de adaptação, né? Mas há uma certa diferença da parte acadêmica que você que você fez há um tempo atrás do que você está realizando hoje, não é isso? Hoje você está atuando mais na área comercial mesmo, é isso? No banco? Como que é? Sim. Atualmente, eu sou uma espécie de trainee dentro do banco. Eu sou bolsista lá dentro. Eles fornecem... Tá. Vou voltar um pouco. No final do meu doutorado, eu tive a experiência como professor, tive a experiência no meio acadêmico, mas nunca tinha tido experiência no meio profissional, né, em empresas e tudo mais. E antes de eu seguir na carreira acadêmica, coisa assim, eu queria ter essa experiência profissional para saber se realmente era acadêmica que eu queria continuar. Então, no final do doutorado, eu fiquei com a ideia de ir para o meio profissional, só que uma coisa é bem complicada, você passar anos estudando e tentar encontrar um emprego no meio profissional é um pouco complicado, por conta da experiência, não tem experiência, como que vai fazer? E foi muito bacana que, no momento que eu estava procurando algo para eu ter experiência, eu encontrei essa oportunidade, que é uma oportunidade que algumas empresas fornecem esse acesso para pessoas especializadas, então mestres e doutores. Então, eles trazem um conhecimento
mais aprofundado, né? E também dá oportunidade para aquelas pessoas do meio acadêmico também ter experiência no meio profissional. Então, isso foi muito interessante, me candidatei. Então, atualmente eu trabalho no Banco Bradesco, eu sou bolsista lá dentro, como nível mestre, e lá dentro foi muito, está sendo, né, muito boa a experiência. Eu consegui ter um crescimento de tecnologias, né, porque lá dentro do banco eles trabalham com diferentes tecnologias, e é interessante também ter a oportunidade de ver aquilo que eu estudei aplicado a um problema real. Então, essa experiência está... Assim, eu estou conseguindo compreender mais o porquê que eu estudei aquilo. Então, e estou conseguindo pegar toda a minha bagagem, toda a minha experiência, desde o técnico, mestrado, doutorado, tudo que eu aprendi, também conseguindo passar algo de valor para eles. Então, lá dentro eu trabalho no departamento de gestão de dados, é um departamento novo, que veio com a ideia de trazer soluções de inteligência artificial, de machine learning, estudos de grandes dados, de big data. Então, ele vem já com essa característica de inovação lá dentro. E aí, dentro do banco, a gente trabalha para os próprios departamentos dentro do banco. Então, a gente soluciona problemas de departamento de crédito, departamento de financiamento. Então, lá ali dentro, a gente desenvolve modelos para tentar resolver problemas de cada departamento interno. Então, está sendo muito boa essa experiência, que eu vim na parte acadêmica em redes, no final eu entrei na parte de otimização, heurísticas, e lá dentro eu estou tendo a oportunidade de estender um pouco mais o meu conhecimento na parte de análise de dados, de trabalhar com um grande volume de dados, com tecnologias de clusterização, programação de forma distribuída, tá sendo bem bacana. Legal. Eu imagino que deva ter tecnologias de ponta à sua disposição, por ser um banco aí, né, conceituado. Então, isso é bacana, a gente ter ferramentas para desenvolver o nosso conteúdo ali, né? Sim, que a gente aprendeu. Muito gratificante, legal. Bom, eu queria voltar um pouquinho lá no ETEC ainda. Eu queria que você lembrasse um pouquinho lá dos momentos, né? De algumas lembranças legais que você tem. Eu lembro também que a tua mãe também fez ETEC, né? Eu lembro que eu acho que eu dei aula para ela também, lá na parte técnica, né? Então, eu queria que você tentasse lembrar algumas coisas bacanas que você viveu lá no ETEC, tanto na parte acadêmica como na parte pessoal mesmo, de relacionamento com os alunos, com os professores e tudo mais. Um ponto marcante que é clássico na primeira aula de lógica de programação, como que um professor, você chega lá e um professor pede para você fazer uma receita de arroz. Como assim? Por que isso? Por que eu tenho que escrever como que faz arroz? Por que eu tenho que escrever como que troca uma lâmpada? E eu, e agora? Qual que é a aula? E depois descobri que por trás disso tudo tem um ponto muito importante, que é a lógica, né? Toda a sequência, os passos, tudo precisa estar conectado, você precisa ter as coisas em mão para poder fazer. E depois, quando está desenvolvendo, começa a lembrar desses pontos. Bem, esse é um ponto que vem de recordar. Também tem que a ETEC estava no início, né? Foi a primeira turma. Eu lembro que nós ajudamos lá a
fechar o laboratório de redes. Foi muito, muito legal essa experiência de colocar a mão na massa para montar, crimpar os cabos. Isso foi muito legal. E o ponto que eu sinto falta, assim, também eu estava de manhã com o pessoal e de tarde tinha oportunidade de também ver algumas pessoas. Então aquele momento, nos intervalos, com os alunos, conversar com os professores, isso também dá saudade. Que bacana, maravilha. E mais alguma coisa que você queria colocar? Fica à vontade. Não. E uma perguntinha assim, se você falar assim, nossa, eu vou recomeçar, né? Vou recomeçar, o que você faria diferente? O que você mudaria para que você, se eu tivesse me dedicado um pouquinho mais a isso aqui, ou um ou dois itens, eu teria sofrido menos agora. O que você falaria? Olha, a parte de me comunicar eu teria investido aí. Porque principalmente hoje, dentro do banco, apesar de ter passado pela experiência como professor e tudo mais, ainda tá evoluindo, sabe? Você tem que ter contato com o pessoal do departamento, explicar algo muito técnico para uma pessoa que não é da área técnica. Então, saber traduzir isso é difícil. E é um ponto que eu teria investido e até deixaria como recado aí para invista nisso. É muito importante. Deixa eu ver. Na parte de... Bem, eu vim na parte acadêmica, eu sempre me foquei nesse ponto, mas eu acho que se eu pudesse voltar e refazer tudo, eu teria tido essa experiência no meio profissional antes. Porque ali poderia ter me dado uma visão um pouco diferente do que realmente eu gosto, sabe? Mas hoje eu tô aqui por conta da evolução científica que eu tive também. Então, isso me ajudou bastante. Só que se eu tivesse para me avisar, teria mudado algumas coisinhas. Maravilha. E se você pudesse dar uma dica, porque hoje no tempo, no celular, você tinha que estudar o período integral de manhã, né, e fazia à tarde o período técnico, né? Então, ou seja, eu passava o dia inteiro na escola lá estudando, né? Hoje que está, a partir desse ano, né, trouxe uma novidade aí que é o ensino chamado Novotec, que é o ensino técnico e médio junto, né? Então, o pessoal consegue em 3 anos já sair com o ensino médio e técnico estudando em meio período, né? Então, temos várias turmas, né, de várias áreas aí, nós temos 2 de informática, né, e também temos a parte técnica normal também, no período da noite. Então, eu queria que você, estamos no período de vestibulinho também, né, para o pessoal que vai entrar no segundo semestre agora. Então, eu queria que você deixasse uma dica aí, algum recado, alguma informação que você acha importante para eles aí, a nível de carreira, a nível de estudo, né, alguma coisa assim. Bem, o principal ponto aí é foco, né? Você investir bastante nessa sua base, porque é isso que vai te alavancar e te facilitar na sua carreira, tanto ela profissional quanto ela científica. Então, essa base é muito importante. Então, você investir o seu tempo de estudo aí, se esforçar, se dedicar, é o principal ponto que eu deixo. Vale muito a pena e vai fazer muita diferença
lá na frente, né? Então, o tempo que eu passei aí, o que eu investi no técnico, me especializando, me ajudou bastante na posição que eu estou hoje. E também investi na parte de habilidades de comunicação, essas coisas, um ponto que eu comentei anteriormente, também é muito importante você se comunicar, ter essa habilidade vai fazer diferença lá na frente. Então, quando a gente pedia para vocês apresentarem um trabalho lá na frente, de uma certa forma forçava, né? Vocês a muito importante. Né? Faz diferença e é muito boa essa experiência que você vai treinando, até que... Depois colhe os frutos, vamos dizer assim, né? Bacana. Isso, teria alguma coisa que você queria colocar em relação à parte tecnológica, a parte você partiu para a parte mais de infra, né, de infraestrutura, rede e programação, né, a parte de criptografia, que foi a sua aqui no técnico foi o seu TCC, né, e aí você falou de mestrado e doutorado, você seguiu em qual linha específica de comunicação, segurança? Na parte de comunicação sem fio. Você partiu de wireless. De comunicação, isso. Aí, na graduação, eu fiz uma análise também de consumo energético envolvendo sobre LTE e WLAN. E no mestrado, eu já fiz um algoritmo de otimização para distribuir pontos de acesso em uma determinada região. Então, a ideia era otimizar também o canal e a potência, né? Então, o canal, ele está relacionado ao, digamos assim, ao link, né? Para diferentes links ali, eu consigo ter comunicações sem interferência. Então, tem uma série de canais, dependendo do canal que eu seleciono, tem interferência, algum tem pouca, não tem. Então, também levar em consideração esse fator. E a parte de potência, que é o quão distante vai esse link, digamos assim. Aí, então, foi um algoritmo de otimização para distribuir esses pontos de acesso. E no doutorado já vem a parte dessa distribuição de forma dinâmica. Então, a ideia são utilizar nós voadores com pontos de acesso, e aí eu tenho que manter uma rede funcionando de acordo com a movimentação dos clientes no chão e durante todo um período de um evento. Então, aí já entra pontos de distância de comunicação, eu tenho que ter um controle de onde os clientes estão, fazer o posicionamento dinâmico, entender a dinâmica do movimento dos clientes para poder reposicionar os drones. Então, é isso que eu estou a finalizar a minha tese. Bacana. Mas com relação às tecnologias, ao que eu tenho visto aqui, mais na parte de análise Big Data e tudo mais, é o que está acontecendo no momento, né? Então, os dados são muito importantes para as empresas e isso é algo que vai crescer bastante, né? A gente já está com um movimento bem forte nessa questão. Então, uma dica que eu dou é investir em estudo nessa área também, é interessante. Linguagens de programação do momento aí, também é interessante você no curso ali tentar aprender outras linguagens também, abrir um pouco o seu leque de conhecimento. Acho que é isso aí.
é muito importante. A gente sempre fala isso mesmo, porque muitas vezes a pessoa fica engessada numa linguagem só, né? Quer aprender só C Sharp, quer aprender só Java, quer aprender só... E aí, na realidade do mercado, o mercado exige que você seja uma pessoa um pouco mais eclética a nível de linguagem. Você se adapta facilmente, né? Conhecer as tecnologias ali faz bastante diferença. Por exemplo, dentro do banco a gente usa diferentes ferramentas, então você conhecer um pouquinho de cada coisa, você consegue se adaptar ali. E o essencial é a base, né? Se você tiver a lógica, é muito fácil você conseguir aprender uma nova linguagem, porque basicamente vai ser uma tradução, né? Você quer fazer um determinado ponto, você quer implementar algo, você sabe o que você quer, os passos que você precisa, só precisa saber como escrever naquela linguagem. É como a língua falada, né? Então, a gente consegue traduzir também. Então, só ponto aí, dentro do banco eu trabalho com mais... O principal ali é Python, né? Linguagem Python. Mas a gente também pode trabalhar dentro do mesmo ambiente com Java. A gente tem uma estrutura lá onde nós podemos trabalhar com Apache Spark, nós temos várias ferramentas da Apache lá dentro. Nós mexemos com versionamento, então, quando você entra na parte de desenvolvimento, o versionamento é muito importante, porque você sempre trabalha em colaboração. Então, você ter uma estrutura que te auxilia a trabalhar com as diferenças, quem fez o quê, deu problema aqui, como vamos resolver. Então, esse tipo de tecnologia é importante. Lá nós trabalhamos com o Git, da Atlassian, o Bitbucket, e eu acredito que eu acho que eu falei a palavra errada antes, é Apache Spark, várias ferramentas da Apache, e a Atlassian é do Bitbucket. Então, é isso aí, algumas ferramentas que são interessantes, o mercado usa. Maravilha. Só para conceituar o pessoal aí, o pessoal que talvez já está no meio do curso, ou terminando, com certeza já ouviu falar de Big Data. Mas define a Big Data para nós aí, só para o pessoal leigo que não sabe o que seria o conceito do Big Data aí, para eles saberem o que é. Ok. Bem, a gente trabalha com grande volume de dados, então nós temos muitas informações, muitos dados armazenados. A ideia é extrair uma informação dali de dentro, eu conseguir resolver um determinado problema, conseguir analisar vários pontos. Então, é você trabalhar com um grande volume de informações que a gente tem aí no mundo e também aplicado à empresa e tudo mais. Maravilha. Tratar os dados para que você consiga ter um resultado legal, né? Mas extrair informação. O mais rápido possível, né? Então, bacana. João, você queria colocar mais alguma coisa, algum ponto aí que você queria deixar um recadinho pro pessoal aí? Não, por enquanto, eu acho que é isso aí. Isso aí? Bom, então a gente quer agradecer em meu nome da ETEC de Araçatuba, da equipe gestora. Você sempre está aqui, quando você pode, conversando com os alunos, isso é muito importante para a gente, né? É legal a gente ter um espelho para mostrar ao pessoal, se você se